Sabe aquela dúvida que sempre aparece nas conversas sobre direito de família? Pois é, avós podem ser obrigados a pagar a pensão para os netos? A resposta pode parecer simples, mas olha, tem muitos detalhes importantes por trás. Vamos entender isso de uma vez por todas. Então, vamos direto ao ponto. A responsabilidade financeira pode sim pular uma geração e chegar nos avós. Muita gente se surpreende com isso. Mas a grande questão não é nem se pode, mas sim quando e como isso de fato acontece. A resposta curta é sim, mas. E esse mais aqui é gigante, viu? Isso só acontece em situações muito, mas muito específicas, que a lei define direitinho. Não é uma coisa automática e, com certeza, não é a primeira opção que a justiça considera. Para a gente entender a lógica por trás disso, a gente precisa olhar para o princípio central dessa regra. A lei enxerga essa obrigação dos avós como uma espécie de mecanismo de segurança, sabe? Uma retaguarda para garantir o bem-estar da criança. O nome técnico para isso é pensão avoenga. Agora, se a gente tiver que guardar duas palavras daqui, são essas: subsidiária e complementar. Elas são a chave de tudo. Subsidiária quer dizer que essa obrigação só entra em campo depois que a responsabilidade principal, a dos pais, não dá conta do recado. E complementar significa que ela nunca substitui a pensão dos pais, ela apenas completa o que está faltando. E aqui fica super claro para a gente ver a diferença. A obrigação de sustentar os filhos é, em primeiro lugar, dos pais. Ponto. É uma responsabilidade direta e principal. A dos avós funciona como um plano B, uma segurança que só é acionada em último caso. A lei faz questão de proteger essa ordem. Certo. Então, se não é a primeira opção, quais são as barreiras, né? O que precisa acontecer para um avô ou uma avó ser de fato obrigado a pagar essa pensão? A justiça segue uma ordem bem rigorosa, um passo a passo mesmo. Primeiro passo: tem que esgotar todas as tentativas de cobrar dos pais. Segundo passo, e esse é o crucial, é preciso provar com documentos que os pais não têm a menor condição de pagar. Só depois de passar por essas duas etapas é que o processo pode, talvez, ir para o terceiro passo: analisar a situação financeira dos avós. E o que seria essa incapacidade na prática? Não é só falar que, ele paga pouco. A lei está falando de situações bem sérias e que precisam ser comprovadas. Por exemplo, um dos pais desapareceu, sumiu do mapa. Ou está preso, ou tem uma doença grave que impede de trabalhar. Ou até mesmo quando a renda da pessoa é tão baixa que mesmo pagando o máximo que consegue, o valor não chega nem perto do básico para a criança. Ok, vamos imaginar que todos esses requisitos foram cumpridos. A pergunta que fica é: quantos avós teriam que pagar? Seria o valor total da pensão que o pai ou a mãe deveria pagar? E aqui tem um ponto fundamental. A pensão dos avós é sempre um complemento. Pensa que ela é como uma peça que vai completar o quebra-cabeça do sustento da criança, mas nunca o quebra-cabeça inteiro. A responsabilidade principal continua sendo dos pais. E para calcular esse complemento, a justiça usa o princípio da proporcionalidade. O juiz vai analisar com muito cuidado as condições financeiras dos avós. O objetivo é definir um valor que eles possam pagar sem que isso prejudique o próprio sustento deles. E isso vale para todos os avós, tá? Tanto maternos quanto paternos podem ser chamados para contribuir, cada um na medida do que pode. A ideia não é criar um problema novo, mas achar um equilíbrio justo. Bom, para a gente fechar esse raciocínio, vamos dar uma olhada na base legal de tudo isso e fazer um resumo dos pontos mais importantes que a gente viu até agora. E olha, essa estrutura toda não foi inventada do nada. Ela está escrita na lei, lá no nosso Código Civil. São artigos bem específicos que criam essa hierarquia, essa rede de segurança. A obrigação pode, sim, se estender para outros parentes, mas sempre como um plano B. E essa frase resume perfeitamente a filosofia por trás da regra. O objetivo principal da lei é proteger e manter a responsabilidade ali no núcleo familiar direto, ou seja, entre pais e filhos. Passar essa obrigação para os avós é uma medida de exceção, só para casos de necessidade real e comprovada. Então, para a gente amarrar tudo que conversamos, sim, avós podem ser obrigados a pagar pensão. Mas vamos lembrar dos pontos-chave. Isso é sempre o último recurso, não a primeira opção. É preciso provar que os pais não têm condições e, mesmo quando acontece, o valor é só um complemento, calculado de forma justa e proporcional para não prejudicar os avós. No fim das contas, a lei desenha os limites da obrigação financeira. Mas essa discussão toda acaba levando a gente para uma pergunta ainda maior.
que vai além do dinheiro e fala sobre laços de afeto e de suporte. Fica aí a reflexão. Onde é que termina a fronteira da responsabilidade dentro de uma família?